Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos da aula de hoje: revisar os conceitos de ácido e base, rever o que é uma reação de neutralização, entender o que é a entalpia de neutralização, revisar o conceito de dissolução, compreender os conceitos envolvidos em entalpia de dissolução e praticar o conhecimento com atividades. Vamos lá? Os questionamentos. Você já ouviu falar em entalpia de neutralização? Como a entalpia de dissolução influencia na formação das soluções? Então, para a gente lembrar um pouquinho os conceitos de ácido e base. Então, o que é um ácido? São compostos covalentes, ou seja, que se formam por compartilhamentos de elétrons na ligação química, que reagindo com a água sofrem ionização, formando soluções que apresentam como um único cátion, H3O+, ou o cátion hidrogênio H+. E aqui a gente tem uma figura do limão aí que tem bastante ácido cítrico, que é um exemplo de ácido. Então, a ligação covalente, ou também chamada de ligação molecular, são ligações químicas em que há compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre os átomos, com a finalidade de formar moléculas estáveis, segundo a regra do octeto, que é aquela que diz que um átomo estável é aquele que tem 8 elétrons na camada de valência. A ionização é uma reação química que ocorre entre moléculas, produziam íons que não existiam anteriormente. E aí a gente tem um desenho mostrando a ionização do ácido clorídrico, que é o HCl, quando ele está presente na água, e a divisão que ocorre aí na formação do Cl- e do H3O+, que é o cátion. As propriedades funcionais, então, dos nossos ácidos são incolores, possuem odor forte e asfixiante, sabor azedo, ácido ou amargo, tem um pH inferior a 7, o estado físico deles normal é líquido, baixo ponto de fusão e de ebulição, conduzem eletricidade quando estão no meio aquoso, porque acontece a separação dos íons, como visto na figura anterior, e reage com os metais, como o ferro, o manganês e o zinco, liberando o gás hidrogênio aí quando está em contato com os metais. E as bases? Então, base é toda substância que em solução aquosa, ou seja, na presença de água, sofre dissociação iônica, liberando o ânion OH-, que é chamado de hidroxila ou oxidrila. Aqui a gente tem uma bolha de sabão e o sabão aí, na sua composição, tem o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é uma base bem importante. A dissociação iônica, então, é a separação de íons que ocorre a partir de compostos iônicos quando esses estão dissolvidos na água. O NaOH, uma base, quando em meio aquoso, a atração entre os íons, ou seja, a força eletrostática, o Na+, e o OH- é rompida e assim temos os íons livres em solução. Então a formação aí da ligação é diferente e por isso é dissociação iônica, o que acontece com as bases, diferente do que acontece com os ácidos, mas tendo como fim a liberação aí de íons, possibilitando que as bases também conduzam eletricidade. As propriedades funcionais das bases: sabor adstringente, cáustico ou amargo, pH superior a 7 e, como eu disse, conduz a eletricidade quando está em meio aquoso e em altas temperaturas ela se desintegra. E a reação de neutralização, então? As reações de neutralização ocorrem quando misturamos um ácido e uma base, gerando sal e água. Se a reação ocorre entre um ácido e uma base forte, o meio reacional adquire um pH neutro, ou seja, pH próximo a 7. Então aqui a gente tem um exemplo, juntando HCl, que é o ácido clorídrico, com NaOH, que é o hidróxido de sódio, e a gente tem a união, então, do ácido com a base, formando o sal, nesse caso, o NaCl, né, o N que veio da base e o Cl que veio do ácido, e a água, juntando, então, os hidrogênios e oxigênios ali para formar a água, reação de neutralização. Vamos fazer a atividade 1? Ao participar de uma festa, você pode comer e beber em demasia, apresentando sinais de má digestão ou azia. Para combater a acidez ocasionada pelo excesso de ácido clorídrico, o HCl no estômago, seria bom ingerir uma colher de leite de magnésia, MgOH2, que irá reagir com esse ácido.
Qual a equação que representa essa reação? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, a reação que ocorre no estômago após a ingestão do leite de magnésia é uma reação de neutralização. Então, a gente tem o HCl, que é o ácido, o MgOH2 ali, que é a base, formando MgCl2, que é o sal, e a água, e aqui a equação, claro, está balanceada.
E a entalpia de neutralização? Uma reação de neutralização ocorre quando um ácido reage com uma base formando água e sal. O ácido fornece os íons H+, e a base fornece os íons OH- para formar a água, segundo essa nossa reação aqui. As reações de neutralização são exotérmicas, ou seja, liberam calor para o meio, pois parte da energia dos íons é utilizada para formar novas ligações, que formarão as moléculas de água, e a energia restante é liberada. Então, a reação de neutralização é uma reação exotérmica, libera energia. No caso da reação entre ácidos fortes e bases fortes, o valor da entalpia de neutralização sempre será igual a menos 13,8 kcal por mol ou menos 57,7 kcal por mol. Então, não importa quais sejam ácidos ou bases, se ambos forem fortes, o valor sempre será esse. No entanto, se a reação de neutralização ocorre com a presença de uma base ou um ácido fraco, o valor de calor liberado será menor do que menos 13,8 kcal por mol ou menos 57,7 kcal por mol. Então, aqui eu preciso saber se eu estou tratando de ácidos e bases fortes ou fracos, para ver qual que é o valor aí da entalpia de neutralização. Isso ocorre porque parte da energia liberada é usada também para ionizar mais ácido, se o ácido for fraco, ou para dissociar mais base, se a base for fraca. Dessa forma, ocorrem duas reações e, por isso, se for fraco, ácido ou base, o valor vai ser menor liberado para o meio. Esse aqui é o equipamento utilizado para medir a entalpia de neutralização. A reação de neutralização, então, entre ácido forte e base forte, a gente tem a união aqui, né, formando o sal e a água, e microscopicamente a gente vai ter aí a formação das moléculas da água e a liberação dos íons dentro dessa união. Vamos ver um exemplo de exercício juntos, certo? Então, a partir da reação do H mais OH formando H2, que tem um ΔH de menos 57,7 kJ por mol, a partir da reação entre 2 mols de HCl e 2 mols de KOH, ambos eletrólitos fortes, qual será o valor matemático correspondente e o calor será liberado ou será absorvido nessa reação? Veja que ele disse que são eletrólitos fortes, então estou trabalhando com ácidos e bases fortes para essa reação. E aí, as reações de neutralização são sempre exotérmicas, ou seja, vão liberar o calor. Logo, a variação de entalpia, que é o ΔH, é menor do que zero, negativa. Ao reagir um mol de HCl com um mol de KOH, são liberados 57,7 kJ por mol. Assim, se a gente tiver 2 mols de cada um, 2 de HCl e 2 de KOH, a quantidade de energia será o dobro. Então, eu preciso multiplicar a variação de entalpia por 2 e aí eu tenho menos 115,4 kJ por mol. Logo, o calor é liberado e a reação é exotérmica, duplicando o valor aí que ele apresentou, pois temos 2 mols participando. E a dissolução em química, quando a gente tem uma dissolução, é o ato de misturar o solvente e o soluto. Então, soluto é a substância que pode ser dissolvida e está em menor quantidade, e o solvente é aquela que vai dissolver o soluto e apresenta-se em maior quantidade. Quando eu tenho um soluto mais um solvente, eu vou ter uma solução. E aí, visualmente, a gente tem, por exemplo, o NaCl em água, uma dissolução, e os cristais do sal vão ser dissolvidos na água, desta forma aí molecular, e a separação dos íons. E a entalpia de dissolução é a variação de entalpia envolvida na dissolução de 1 mol de determinada substância numa quantidade de água suficiente para que a solução obtida seja diluída, ou seja, menos concentrada. Quando misturamos um sólido em água, a dissolução ocorre em 2 etapas. Temos a primeira etapa, que é chamada de entalpia reticular, e temos a segunda etapa, que é chamada de entalpia de hidratação ou solvatação. A primeira etapa, então, de entalpia reticular ocorre a separação dos íons, que estão num retículo cristalino. Para romper as ligações entre os íons, é necessário que forneça uma energia ao sistema.
Portanto, esse primeiro passo é endotérmico. Então, eu tenho uma ligação entre os íons ali, eu preciso separá-los. Para isso, é necessário fornecer energia. Então, a primeira etapa é endotérmica. Na figura aqui, a gente tem o NaCl que está se dissociando em água e os íons cloro e sódio são solvatados pela água, que é uma molécula altamente polar aí que forma polos. Então, ela vai solvatar, vai circular aí esses íons que foram separados. Então, a entalpia de hidratação ou solvatação. Depois da separação, os íons são envolvidos pela molécula do solvente. Se a molécula for água, né, se o solvente for água, a gente diz que está ocorrendo uma hidratação. Os dipolos da água são atraídos respectivamente pelos íons de cargas opostas. Assim, para que haja essa interação, é necessária a liberação de energia e esse segundo passo, então, é um passo exotérmico, onde vai acontecer a aproximação ali dos íons com as moléculas do solvente. E a solvatação é um mecanismo de dissolução onde os íons positivos e negativos são envoltos pela molécula de um solvente. E quando o solvente é água, a gente diz hidratação. Então, é circular aí os íons com a molécula do solvente, isso é solvatação. A variação de entalpia da solução, ΔH ali, será determinada pela somatória dessas duas entalpias. Então, a gente tem um gráfico aqui para mostrar isso, qual que é a variação da entalpia reticular e da hidratação e qual que vai ser a diferença. Então, se a variação de entalpia reticular é maior que da entalpia de hidratação, ou se a soma aqui é maior do que zero, eu tenho uma dissolução endotérmica. Se por acaso a variação da entalpia reticular é menor do que a de hidratação, ou a soma aqui é menor do que zero, eu vou ter um número negativo e uma dissolução exotérmica. Vamos fazer um exercício sobre isso juntos? Olha só. A dissolução de um sal em água pode ocorrer com a liberação de calor, absorção de calor ou sem efeito térmico. Conhecidos os calores envolvidos nas transformações mostradas no diagrama que segue, é possível calcular o calor de dissolução do cloreto de sólido em água, produzindo Na+, e Cl-. Com base nos dados, qual é a entalpia de dissolução de 1 mol desse sal? Então, eu tenho esse gráfico que está mostrando para a gente os processos que estão acontecendo aqui. Então, pelo diagrama, a gente tem o seguinte, ó, NaCl sólido, que vai se dividir aqui em Na+, e Cl- com a variação de entalpia reticular de mais 766 kJ, que está apontado aqui por essa seta que indica essa transformação aqui. Na sólido, que vai dividir os dois lá em cima. Depois, eu tenho Na+, já como íon, e Cl- dentro da água, fazendo a separação aqui dos íons aquosos. Preste atenção nos símbolos embaixo dos elementos. E aí, a variação da entalpia de hidratação é menos 760 kJ. Eu sei que a variação da entalpia da solução como todo é o somatório da variação reticular e da variação de hidratação. Então, fazendo a nossa continha, eu tenho um ΔH de mais 6 kJ e, nesse caso, a dissolução aqui é endotérmica. Agora com vocês uma atividade. Vamos lá? Utilizando os dados do diagrama abaixo, calcule a entalpia de dissociação do sulfato de lítio, Li2SO4, e diga se esse processo é exotérmico ou endotérmico. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, utilizando então os dados do diagrama, a gente vai ter o Li2SO4 sólido, que se transforma em Li mais gasoso, mais SO4 gasoso. Então, a gente tem essa primeira transformação aqui, que está representada pela seta vermelha. E o ΔH reticular, então, é mais 2.110 kJ por mol. Já a segunda etapa, que é de hidratação, está mostrando aqui pela seta azul. Então, a gente vai ter o Li gasoso, o SO4 gasoso, na presença da água, formando os íons aqui aquosos, e aí a variação da entalpia de hidratação é menos 2.140 kJ por mol. Fazendo o nosso cálculo da variação para a solução toda, somando entalpia reticular com entalpia de hidratação, a gente tem menos 30 kJ por mol, e esse processo aqui então é exotérmico, ocorreu a liberação da energia para o ambiente, certo? O que a gente viu na aula de hoje? Revisamos os conceitos de ácido e base, revemos o que é uma reação de neutralização, entendemos o que é a entalpia de neutralização, revisamos o conceito de dissolução, compreendemos o conceito envolvido na entalpia de dissolução e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até mais!